Depois de exame na prisão, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou o pedido de cirurgia, pedido feito ao Supremo Tribunal Federal. A defesa diz que o exame confirmou 2 hérnias bilaterais. Os advogados alegaram que o ultrassom reforçou a necessidade de procedimento cirúrgico de herniorrafia inguinal bilateral, com tempo estimado de internação entre 5 e 7 dias no hospital particular em Brasília. Outro pedido já havia sido feito na semana passada. Além da cirurgia para tratar hérnia, a defesa pede autorização para um procedimento chamado bloqueio anestésico do nervo frênico, que, segundo o relatório médico, vai aliviar o quadro de soluços do ex-presidente. Moraes determinou uma perícia médica. Depois do pedido da semana passada, o ministro ordenou que Bolsonaro passe por perícia no prazo máximo de 15 dias para avaliar a necessidade da cirurgia. Advogados pediram novamente por prisão domiciliar humanitária. Dani, essa questão da saúde do Bolsonaro, né? O Hamilton Mourão, ex-vice-presidente, atual senador, deu entrevista falando que o Bolsonaro pode morrer a qualquer momento. Enfim, a saúde dele está em pauta. Virou a única, a tônica, né, para que o ex-presidente saia do presídio, né? Na verdade, não dá nem para chamar de presídio, né? Da sala de Estado-Maior, onde ele está na Polícia Federal, com ar-condicionado, frigobar, uma cama, armários, né? Um banheiro privativo, tudo reformado. O prédio as instalações foram reformadas exatamente para o caso de haver a condenação e a PF ter de recebê-lo, como foi com Lula em Curitiba, quando Lula passou 580 dias preso até que o processo dele fosse anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a questão da saúde é a pedra fundamental do que há nesse momento. O processo já transitou em julgado, não cabe mais recurso. A defesa de Bolsonaro disse que insistir, mas sabe que é infrutífero, é apenas um gesto, né? E a forma de tirá-lo agora é como foi com Collor. A questão é que Collor estava em tratamento de um câncer. O Bolsonaro até tem um câncer de pele, mas é um câncer que merece uma observação à distância. Ele não está fazendo quimioterapia, ele não está fazendo nenhum tipo de tratamento mais agressivo, ou que reivindique, né, uma visita de tempos em tempos a um hospital para indução de um medicamento específico, com equipamento específico. Na PF, ele tem atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem essa perícia que vai ser feita para dizer se a cirurgia deve ou não acontecer. Vamos aguardar o resultado da perícia médica. O ministro Alexandre de Moraes está sendo muito cuidadoso nesse sentido, né? Tanto que determinou que tivesse atendimento médico 24 horas por dia para Jair Messias Bolsonaro. E como a gente antecipou aqui, essa vai ser a regra para todo mundo, para o Bolsonaro, para o Heleno, que também apontou Alzheimer. Depois a defesa dele teve de dizer que, na verdade, erraram ao falar que era em 2018. O Alzheimer foi detectado em 2025, porque ficou muito ruim alguém ter ocupado o Gabinete de Segurança Institucional por 4 anos com uma doença degenerativa sem que isso fosse informado ao público ou mesmo talvez ao superior dele, o que suscitaria outro tipo de questão para Jair Messias Bolsonaro. Mas virou essa a grande moeda, né, para tirar Bolsonaro, devolver Bolsonaro para casa. Me chama muito a atenção, como eu falei aqui na semana passada, esse grande arco de transição do personagem, né, do mito, o imbrochável, o incomível, o imparável, aquele que durante a pandemia não seria abatido por um vírusinho, por ter seu histórico de atleta, já com os mesmos problemas que hoje o acometem, né? A gente pode lembrar do Bolsonaro várias vezes naquele cercadinho, né, soluçando, falando com as pessoas e soluçando, porque de fato é um problema que o acompanha. Ele já fez várias cirurgias por conta disso, inclusive das aderências ali, mas eu digo do arco de transição do personagem deste, né, o mito, o imbrochável, o incomível, o imparável, para alguém que está ali no fio da navalha, com a saúde muito debilitada, deprimido e que precisa voltar para casa, porque isso é uma questão de vida ou morte, né? Há aí uma transição muito forte de imagem, né, para esse personagem que o próprio Bolsonaro criou e cultivou, como este daí do machão raiz, que enfrenta tudo, todos, nenhuma pandemia poderia pará-lo, para este personagem que, com um soluço e uma hérnia, precisa de prisão domiciliar humanitária, SARSA. Pois é, e isso levanta a situação do sistema carcerário brasileiro, que tem tantos outros detentos, né, que precisam também passar por uma avaliação médica, Sakamoto. A gente tem falado aqui também repetidas vezes, né, que o caso da prisão dos golpistas
né, joga a luz sobre a situação do sistema carcerário. Para que a gente não tenha bandido de estimação, para que valha para José, para Jair, para o Zezinho, para todo mundo, você precisa melhorar melhorar o sistema carcerário. É interessante, todo o julgamento por tentativa de golpe, né, fez com que muita gente que tinha cuspido nos direitos humanos durante anos passasse a reivindicar. E os direitos humanos do pessoal que está preso? Ótimo! E os direitos humanos de todo mundo que está preso? Não só dos presos de estimação de A ou de B, mas dos presos em geral. Ninguém está querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Quem cometeu por crimes, que responda por esses crimes perante a sociedade até quitá-los e seja reintegrado ao sistema, né? Só que, no meio disso, o Estado brasileiro tem responsabilidade pela saúde de Jair, tem responsabilidade pela saúde do Augusto, tem responsabilidade pela saúde do Walter, tem responsabilidade pela saúde do Alexandre, mas também tem responsabilidade pela massa carcerária preta e pobre. Eu estou falando preta e pobre porque o nosso sistema carcerário, nosso sistema judicial, inclusive, ele tem uma estranha preferência, né, por grupos que são vulnerabilizados em detrimento a outros grupos, né? Eu não estou falando isso para não falar que o nosso sistema punitivista no Brasil, nosso sistema punitivo, de punição no Brasil, é racista pra cacete. Mas, voltando à vaca fria, você tem uma massa de pessoas que estão lá esperando serem atendidas com decência, esperando que esses casos sejam revisados com celeridade, esperando que sejam tratados também com os mesmos benefícios dos golpistas. Então, se prisão domiciliar for para um, também tem que ser para os demais que estejam nas mesmas condições. E no próximo bloco falaremos que o número de imóveis sem luz em São Paulo dobrou. O número de imóveis mais que dobra nas últimas 10 horas. Não choveu forte não, nem ventou tão forte assim. Mas o número de imóveis sem luz dobrou, mais que dobrou nas últimas 10 horas. A Enel aí tentando reparar alguns locais, né? Depois do intervalo a gente comenta. Fica aí, até já. Bom, aqui no YouTube a gente continua ao vivo, o Dani, e é claro que a situação do Bolsonaro a gente conhece, de saúde e tal. A gente falou na semana passada sobre a exploração também da imagem do ex-presidente, né, naquela condição ali na cama do hospital pelos filhos, né? E a Michelle Bolsonaro, enquanto isso, ela está mais reclusa, né? Ela não tem ido muito a público. Não, está reclusa, disse que está muito abalada pela situação atual da família, né? Cancelou compromissos públicos. Isso coincide com a escolha de Flávio Bolsonaro como nome para representar o clã na corrida presidencial, pelo menos até agora, né? Por óbvio, esse movimento da primeira-dama suscitou uma série de especulações no mundo político, porque sabe-se que Michelle tem o apoio do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, mas ele também não vai contra Jair Messias Bolsonaro frontalmente. Então, assim, Michelle se recolhe num momento muito estratégico e delicado da costura política da família.